Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje um dia muito especial, dia da festa da transfiguração do Senhor, a manifestação do Senhor diante dos seus apóstolos. Vamos pedir a Deus que Ele possa se manifestar também sempre dentro do nosso coração, para que nós possamos levá-lo a todas as pessoas que convivem conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a ouvir a palavra, meditá-la e principalmente colocá-la em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e ali foi transfigurado diante dele. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje vem se manifestar, e ele já vem há algum tempo se manifestando aos seus discípulos. E na maioria das vezes vem Pedro, João e Tiago, estão sempre com Jesus, principalmente quando a situação é uma situação mais, vamos colocar assim, mais importante. Então, Jesus fez o seu primeiro milagre, ele transformou água em vinho, ele transformou, multiplicou os pães, né? E depois ainda recolheram 12 cestos cheios. Jesus vai se manifestando, e dessa vez ele se manifesta de uma maneira diferente. Ele se manifesta se transfigurando, para manifestar a maneira com que daqui a pouco ele iria morrer, né? Ali se configurando, lá se desfigurando. Então, o Jesus vem mostrar aos seus discípulos uma parte divina. Quando ele faz os seus milagres, que ele transforma a água em vinho, que ele transforma, multiplica os pães, que ele anda sobre as águas, é a humanidade de Jesus
que está ali sendo mostrada aos seus discípulos. Mas dessa vez foi de uma forma diferente. Jesus se transfigura e ali ele conversa com Elias e também com Moisés. Elias para significar os profetas, Moisés para significar a lei. E Jesus era verdadeiramente o profeta e a lei, que ali se transfigurava diante dos seus discípulos para mostrar para ele que a segunda pessoa da Santíssima Trindade estava se manifestando ali. E a primeira pessoa da Santíssima Trindade também se manifestou. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu bem-querer. Escutai-o. Então, Deus Pai se manifestou, Deus Filho se transfigurou e Deus Espírito Santo fez com que tudo aquilo ali acontecesse. É a manifestação da Santíssima Trindade diante dos seus discípulos, para que nós possamos entender que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, nessa festa da transfiguração do Senhor, que nós possamos também transformar a nossa vida velha em uma vida nova, em um segmento do Jesus vivo e presente no meio de nós. Que essa festa possa fazer a diferença em nossa vida para que nós possamos ser verdadeiros evangelizadores e que acreditemos cada vez mais na palavra do Senhor. Lembre-se o que a primeira pessoa da Santíssima Trindade nos fala no dia de hoje. Escutai-o. Este é meu Filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. Escutai-o. Que a gente possa transformar a nossa vida sempre na escuta da palavra, para que nós possamos fazer a diferença na nossa vida e nas pessoas que convivem conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos todos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Façamos a oração a Nossa Senhora, para que ela possa interceder pela nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco para o dia de hoje, festa da transfiguração do Senhor. O Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo nos incomoda porque nos move, nos faz viajar e empurra a igreja para frente. E enquanto ele nos incomodar, pensamos como Pedro na transfiguração. Ah, como é maravilhoso estarmos aqui todos juntos. Gostaríamos que o Espírito Santo cochilasse um pouco. Queremos reprimi-lo. E isso simplesmente não acontece, pois ele é Deus. É aquele vento que vai e vem sem sabermos de onde. Ele é a força de Deus. É quem nos dá consolo e força para seguirmos em frente, para ir adiante. E isso incomoda. A convivência é mais agradável. Quais coisas inconvenientes o Espírito Santo
pede para que você faça? Como você tenta reprimir o que ele lhe diz? Como você pode responder com mais liberdade? Queridos irmãos e irmãs, depois dessa reflexão, eu lembro sempre. Lá no início a gente fala, vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos mova, para que ele nos coloque para frente, para que ele nos faça viver ouvindo, meditando a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.